paz, queridos. Aqui estamos para trazer a lição de número 9, de adulto, da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar o reinado de Joás, uma história de um rei, que é uma história muito importante. Nós vamos aprender muita coisa boa hoje, né? Joás assumiu o trono quando era ainda uma criança de 7 anos ainda, né? Novo. E nós vamos ver a história aí, senão eu vou contar a história toda agora, né? Mas antes de a gente entrar na nossa lição, eu queria te fazer um pedido. Primeiro, agradecer você pela honra aí da tua presença, tá assistindo aí ao nosso canal, da nossa lição bíblica da Escola Dominical. Que Deus te abençoe. Fica conosco aí até o final, nos ajuda aí a alavancar o nosso canal. E também te pedir que não se esqueça, se você não é inscrito ainda, não se inscreveu ainda, que você, aí ó, do lado direito do vídeo, você dá um toquinho. Às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho que me inscrever, eu vou escrever o quê? Não vai escrever nada, né? Para quem não sabe, é só dar um toquinho aí do lado direito do vídeo, está escrito inscrever. Aí tu tocou aí, pronto, vai aparecer a palavra inscrito. Aí você está inscrito e vai nos ajudar aí para que o YouTube nos coloque aí, né, com mais frequência no canal aí. Porque senão, a gente ficando lá para trás, ele nunca vai colocar a gente, né? Então nós estamos aqui para pregar, ensinar a palavra de Deus, ajudar as pessoas que são professores, que são alunos, que querem estudar mais um pouquinho. Nós estamos aí para estudar junto, tá bom? Então não se esqueça. Se você já é inscrito, você pode dar um toquinho aí no sininho para você receber as notificações de novos vídeos que nós vamos colocando. Nós temos aí mais de aproximadamente uns 320, 330 vídeos, né? E com vários temas, não é só da escola. E você pode assistir, tá? Ele, como? Você tá com o canal aberto, você quer ver todos os vídeos, tu toca em cima da palavra vídeo, tá? Aí ele vai abrir todos os vídeos. E se caso você quer entrar no meu canal e não tem o link, né? O que você faz? Tu vai lá no celular, na tela dele está escrito YouTube, toca lá em YouTube, né? Aí vai abrir lá, aí você toca naquela setinha, que é pesquisar, abriu, você tocou em cima da foto, pronto, tá tranquilo, vai aparecer, ou da foto do nome, aí vai abrir e toca em vídeo de novo, tranquilo aí para você ver quantos vídeos você quiser. Deus te abençoe e fica aí conosco até o final. É uma bênção você estar aí conosco. Bem, o título é O Reinado de Joás. O nosso textual está em Provérbio 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui a verdade prática, que é uma síntese da lição. Diz assim: para ter uma vida constante, de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar em Deus inteiramente, tá? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 3, capítulo 12, versículo de 1 a 5, depois versículo de 17 a 21, tá bom? E o nosso objetivo geral da lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína, né? Nós vamos estudar a lição de um homem que tinha tudo para dar certo até o final, mas ele deu certo até um certo ponto. Agora, por que Joás ele deu certo até um certo ponto? Depois dali para frente ele se deu mal, né? Sendo que ele poderia ir até o fim, né? Então, isso aí é benção, ok? Então vamos lá. A nossa introdução diz: com apenas 7 anos de idade, né, Joás começou a reinar. Lógico, como era nem muito jovem, né, como ele era criança, como era muito criança, ele recebia as orientações e conselhos, né, durante o sacerdote, o conselho de Joiada. Joiada, ele era sumo sacerdote, ok? E ele dava as orientações necessárias para Joás. Você imagina uma criança com 7 anos de idade, sentado num trono com uma coroa,
comandando um país, né? E era o caso de Joás. Então ele não tinha condições próprias para isso. Ele precisava de alguém para orientar ele, né? Não tinha experiência, né? Então ele foi bem ensinado por um homem de Deus que foi Joiada. Então, mas isso começou com 7 anos. E foi bem orientado, e enquanto ele recebia as orientações desse homem, né? E ele era uma pessoa muito abençoada, vivia uma vida diante de Deus. Então, porém, né, o problema do Joás, qual era? Ele foi durante muitas décadas, né? Talvez Joiada, o sumo sacerdote, ficou quase uns 40 anos ali do lado dele, porque Joiada morreu com 130 anos, não morreu novinho, né? O sumo sacerdote que ficou do lado aí do rei Joás desde os 7 anos até a idade adulta, ok? Então, a gente vê aqui que a coisa foi muito séria, né? Nós vamos entrar na lição aqui. Então, o livramento de Joás. Vamos ver aqui as tramas reais. Então, tanto Israel quanto Judá existiam acirradas disputas, né? Disputa por quê? É aquela que existe até hoje, entendeu? E que o crente tem que vigiar para não entrar nessa arapuca, porque disputa por poder, envolvendo o quê? Interesses políticos, econômicos, né? Já existia desde esse tempo. Sempre as pessoas estão disputando o poder, né? Matando pelo poder, pelas condições, pelo status, né? Que as pessoas querem ter autoridade sobre o outro. E também pela questão financeira, econômica, né? Então, política, essas coisas todas influem, né? Leva o homem a perder a sua capacidade de querer o bem do próximo. Ele quer o seu bem próprio, é o egoísmo. O apóstolo falou que das coisas que ia prevalecer nos últimos tempos seria o egoísmo. A pessoa só pensa em si, né? A pessoa que só pensa em si, e para ele conseguir o que quer, se vai morrer gente, se ele vai ter que passar por cima, se quem vai sofrer, para ele não interessa. Essas pessoas são conhecidas como pessoas sem escrúpulo. Para ele conseguir o que quer, ele não se importa com ninguém. Aconteça o que aconteça, ele não quer nem saber. Ele está pensando nele. Então, esses problemas de hoje são os problemas de antigamente. Salomão escreveu que não tinha nada novo debaixo do céu. E não tem. Todos os fatos são repetitivos, de forma diferente, mas os assuntos é o mesmo. É dinheiro, é status, posição, né? Política, dominar. Todo mundo quer dominar o outro, né? Deus, quando criou o mundo, ele mandou o homem dominar os animais, não as pessoas. Mas o ser humano, com a entrada do pecado no mundo, ele mudou tudo. Ele quer dominar as pessoas. Isso aí é uma doença crônica em alguns ditadores, né? Então, a casa real de Judá havia se aparentado com a casa de Israel através de quem? De Atália. Atália era neta de Jezabel, certo? Aliás, me perdoa, Atália era neta de Acabe e Jezabel. Então, a Atália, ela se casou com Jorão. Jorão é o filho de Josafá, certo? Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. As 10 tribos do norte era Israel. E a tribo de Judá, do sul, é a tribo de Judá, né? Essa que o Josafá era rei. Então, a neta de Acabe casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, certo? Quando Jorão foi assassinado, certo? Então, por Jeú. Então, a Atália, ela usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Ela matou a família, os filhos de Jorão todo, até os seus netos, né? Ela matou, não quis nem saber, ela queria, era o poder, que nem eu estou dizendo. Veja como é que as pessoas perdem o juízo para alcançar o poder. Olha o que diz aqui, isso aqui é muito importante para o início da lição. Quando o rei Acazia, filho único de Jorão e Atália, foi morto no expurgo que Jeú fez na casa de Acabe, ele matou todos os filhos de Acabe, matou a família toda de Acabe, seus descendentes por ordem de Deus, devido às maldades que ele com Jezabel fez, né? Então,
ela traiçoeiramente, quando soube que morreu todo mundo, ela assumiu o trono de Judá e tentou eliminar, olha só, todos os descendentes de Davi, inclusive os seus próprios netos. Você vê como é que, ao ponto que a pessoa chega para querer usurpar um poder, ela teve essa capacidade de matar até os netos, eliminar para poder assumir o poder e acabar com os descendentes de Davi, entendeu? Mas a Jeozeba, que era esposa do sumo sacerdote Joiada, escondeu seus filhos, o filho menor, né, de Acazia, chamado Joás, e assim preservou a linhagem de Davi, certo? Então você vê que Joiada, marido de Joezeba, que escondeu Joás, né, ele era o sumo sacerdote, entendeu? Era o sumo sacerdote. Então você veja que, para a gente sair dessa parte, como que as pessoas perdem a noção, perdem o juízo, ficam loucos, a ponto de matar neto, tudo, só para poder assumir o poder. Então ela matou todo mundo, quis nem saber. Mas aí esconderam Joás, que era da descendência de Davi. Então isso tudo fez parte do plano de Deus de salvar Joás, né? Porque o homem só vai até onde Deus permite, mas depois vai dar conta de todas as maldades que faz, né? Então vamos ver aqui a coragem do sacerdócio Joiada. Então Atália, ela herdou uma coisa dos seus de Acabe e de Jezabel. O que essa mulher herdou? Ela herdou a perversidade de Acabe e Jezabel. Ela era tão perversa como Acabe e Jezabel, né? Então ela passa a sentar no trono. Ela matou todos os membros da família real, inclusive seus próprios netos, repetindo aqui. Então escapou apenas Joás, né? Que tinha, nesse tempo ele tinha apenas 1 ano de idade, né? Somente 1 ano. E ficou escondido durante 6 anos. E quando ele fez 7 anos, aí foi o tempo que o sacerdote Joiada preparou o ambiente e colocou Joás no trono com 7 anos e tiraram a nossa inimiga chamada Atália. Ela foi expulsa do seu trono e foi morta, né? E todos aqueles que estavam do lado dela também, não sobrou para ninguém. Então, nesse período, né, ele foi sendo preparado, o Joás, pequeno, mas já foi sendo preparado, sendo ensinado nos caminhos do Senhor, nas leis do Senhor, certo? Então, quando Joás completou 7 anos, o sacerdote armou aquela estratégia, né, para empossar o rei, porque na verdade era Joás que era o rei legítimo, certo? Não era essa criatura chamada Atália. Então ela usurpou o trono e ficou ali durante 7 anos até Deus preparar o Joás. Então Joiada naturalmente era o corregente, né? Ele que ficou ali do lado administrando até que Joás assumisse uma idade em que ele poderia dirigir o povo, certo? Então o sacerdote, como era um homem temente a Deus, o que ele fez? Destruiu todos os sacerdotes e conclamou os sacerdotes de Baal, né? E conclamou o povo para remover seu templo e despedaçar as imagens dos altares e refazer as alianças com Deus. Era isso que precisava. Depois que Joás assentou no trono, o que tinha que fazer? Eles eliminaram os sacerdotes de Baal, que Jeú já tinha feito uma limpa, né? E destruir eles e conclamou o povo a remover do seu templo, né? Tirar e quebrar todas as imagens de Baal que ainda restou, que Jeú não conseguiu destruir, né? E o principal que eles precisavam fazer era renovar a aliança com Deus, que é o mais importante, né? Não adiantava eles destruir as imagens todas e não se aliançar novamente com Deus, certo? Então eles fizeram certo, destruíram o mal e voltaram na sua aliança com Deus. Então isso aí é que era a coisa mais importante que eles precisavam fazer, certo? Então
vamos aqui para a segunda parte. No reinado de Joás, o reinado de Joás e a reparação do templo, né? Por que eles precisavam reparar o templo? Durante esses anos que essa mulher ficou no trono, ela servia a Baal, servia lá os deuses dela. Então o que eles fizeram? Abandonaram o templo de Deus, ele ficou abandonado, sem cuidado, porque também os reis que vieram antes não foram homens de Deus que fizessem a coisa direita. Eles desprezaram o templo do Senhor, botaram até imagens de Baal lá dentro, de outros deuses, né? E com certeza não, iam cuidar do templo deles lá, mas o templo de Deus ficou abandonado. Entendeu? Então eles precisavam fazer uma reparação, fazer o quê? Uma reforma no templo. Entendeu? O templo precisava ser reparado. Aquele templo, né, que foi reconstruído no tempo de Esdras, né, e depois Neemias reconstruiu os muros. Então o templo precisava ser reparado, porque estava em completo estado de destruição. Então já foi uma coisa boa, né, que veio no coração de Joás. Ele sentiu o desejo de preparar o trono de Deus, o templo de Deus, apesar que com certeza com a orientação de Joiada, o sumo sacerdote, certo? Então logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem oferta para a manutenção do templo. E o autor aqui, ele destaca aqui, né, a fidelidade, né, dos tesoureiros, né? Os tesoureiros, eles não eram corruptos, certo? Todo o dinheiro, durante muitos anos, né, o sacerdote Joiada, ele abriu uma arca lá, fez uma arca, tirou a tampa lá e colocou lá para que as ofertas fossem colocadas ali. E sempre de tempo em tempo, eles iam ali e tiravam aquele dinheiro e levavam e guardavam e botavam a arca lá de novo para poder continuar guardar o dinheiro para a manutenção do templo, né? E os tesoureiros, eles eram fiéis. Então, numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Que modelo é esse? É um modelo de fidelidade, certo? Onde a corrupção não tem vez. Porque o dinheiro realmente tem levado muita gente, até pastores, crentes mesmo, né? Crente mesmo, entre aspas, que está servindo a Deus, mas depois, por causa do dinheiro, se corrompe. Entendeu? O dinheiro tem corrompido muita gente. Dinheiro, status, posição, política. Crente que entra por esse caminho, ele tem que tomar muito cuidado, vigiar muito, porque é um terreno minado. Não é um terreno fácil de sobreviver. O cara tem que ser de Deus mesmo, tem que ser fiel. Se a pessoa não se garante, é melhor ficar fora. Ele pode perder a salvação dele por causa de coisas passageiras. Corrupção é uma doença terrível, né? E quem não tem capacidade de vencer isso, tem que ficar fora. Aí chama o que? Vigiar. Cada um deve saber onde está o seu ponto fraco. Aonde estiver o teu ponto fraco, vigia mais ainda. Entendeu? Porque é ali que pode ter uma brecha para o diabo mudar o rumo da vida da pessoa todinha, né? Então, outro número 3 aqui é fidelidade, um atributo que enobrece. Por que a fidelidade enobrece? Né? Não importa a quantia que está sendo administrada. Entendeu? Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros. Entendeu? Por quê? Para Deus não tem quantidade. O que vale é a intenção do coração. A pessoa roubar R$1.000 e roubar R$1, para Deus é a mesma coisa. É roubo. A pessoa que engana com pouca coisa pode enganar, mas o diabo engana as pessoas como? Não, isso aí é uma coisa muito risória. Deus não leva nem isso em conta. Tu está roubando muito pouco. Tu tem que ver esses que estão roubando milhões aí. Esses sim, Deus vai punir. Mas, pô, o cara roubando aí uma mixaria, o diabo bota isso na mente de algumas pessoas corruptas. E já é um ganancioso, né? Não tem problema, mas para Deus a quantidade não está em jogo.
que está em jogo é a atitude da pessoa de infiel, certo? Jesus falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ser fiel, não importa. E Jesus ainda foi bem claro, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco também não vai ser no muito. Às vezes a pessoa está roubando pouco porque roubando é uma expressão até pesada, né? Mas é verdade, isso aí é coisa errada, é fraude, né? A gente tem que sair fora disso. Mas esses tesoureiros aqui, eles mostraram, né, como funcionário que eles eram do governo, do rei, do reino, né? Funcionário lá do rei Joás, eles se mantiveram fiel, foi bênção, né? Então, a palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade, certo? Você lê lá, bem com calma, Provérbio 3, versículo 3 e 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito de quem pratica. A melhor coisa que a pessoa tem que ter hoje é moral. Entendeu? O homem com moral, ele está fortalecido. As pessoas às vezes querem até destruir hoje, num tempo que nós vivemos, aonde o certo é o errado e o errado está certo, né, na cabeça de algumas pessoas, é difícil, né, a gente ser fiel. Mas a fidelidade, uma pessoa de moral que não se corrompe, traz até raiva na vida das pessoas. As pessoas não gostam de pessoas de moral. Muitas pessoas preferem um cara imoral que ele tenha liberdade também de fazer o que ele quer. Porque você encontra um cara que te embarrera, ele nem fala nada, mas ele não dá brecha para acusação, essas pessoas às vezes são rejeitadas, não são aceitas. Hoje a maioria estão gostando de gente corrupta, porta larga, que deixa mesmo as coisas acontecer e faz vista grossa nos erros. As pessoas gostam de gente assim. Mas esses homens aqui, eles mostraram fidelidade. Não só para com Deus, no vertical, mas mostraram fidelidade no horizontal para com o homem, né? Da mesma maneira que a gente tem que ser fiel para cima, tem que ser fiel no horizontal com as pessoas também, né? Então, a religião de Baal, ela foi introduzida por Atália, né? Essa falsa rainha. Havia ocasionado, né, uma série de negligência em relação aos serviços de adoração no templo. Então, nessa época que reformaram o templo, a adoração estava esquecida, né? Mas foi recuperada graças a Deus, né? Bem, vamos aqui para a última parte. Conspiração contra Joás, né? Bem, por que houve uma conspiração contra Joás? Nós vamos ver aqui uma coisa importante aqui na palavra de Deus, né? A Bíblia diz aqui, nós vamos ver por que, né, que houve uma conspiração contra Joás. Olha só, Joiada, o homem que cuidou de tudo e deu tudo mastigadinho para Joás reinar, envelheceu, né? E a Bíblia diz aqui, em Crônica 24:15, envelheceu Joiada e morreu. Joiada é o sumo sacerdote que cuidou de Joás. Envelheceu Joiada e morreu farto de dia. Quantos anos? Era da idade de 130 anos quando morreu. E ele era tão respeitado, tão considerado, que sepultaram ele na cidade de Davi com os reis, né? Porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Ele procurou fazer o melhor para Deus, o melhor para sua casa, o melhor para o seu povo, Israel, né? E sepultaram na cidade de Davi, junto com os reis. Isso era uma moral muito alta, ele tinha a mesma moral de um rei. E olha que os reis naquele tempo eram respeitados, né? Então, isso aí sepultaram na cidade de Davi. Então você vê que ele foi uma pessoa de capacidade. Agora, o grande problema aqui é esse. Morreu Joiada. E o que aconteceu com Joás? Nós vamos ver. Bem, o declínio, número 3, parte final, parte 3, número 1, conspiração contra Joás. Número 1, o declínio
do reinado de Joás. Bem, a história de Joás nos revela o quê? Nós vamos ver aqui que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente, né, por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu se manter inteiramente fiel ao Senhor e passou a adorar ídolo, a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joabe e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino e a perda de sua confiança em Deus e mais tarde a conspiração de assassinato contra ele. Olha só o que esse homem fez. Ele, desde 1 ano de idade, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor, foi colocado no trono aos 7 anos pelo sumo sacerdote Joiada, ele foi o conselheiro do rei até ali e Joás andou direitinho, né? Então, o que aconteceu quando Joiada morreu? A Bíblia diz aqui em 2 Crônica 24, versículo 17, escuta só. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei. Os príncipes vieram, né? E se prostraram diante de Joás, o rei de Judá. Aí o que aconteceu? E o rei os ouviu. Agora, o que eles vieram falar com Joás? Escuta, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá. Porém, o Senhor enviou profeta entre eles para fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra ele, mas eles não deram ouvido. Então, quando o Joiada morreu, o que os príncipes fizeram? Bem, esse cara quer ir. Então, você entende o quê? Que o Joiada, o homem de Deus, era um empecilho para eles. Entendeu? Porque logo assim que o Joiada morreu, os príncipes vieram e fizeram uma proposta ao rei. Qual proposta? Vamos voltar aos ídolos, vamos voltar a adorar os ídolos e vamos deixar Deus para lá. Foi isso que eles fizeram. E o Joás aceitou a sugestão. Agora você vê, era um homem muito fraco. Ele aprendeu os caminhos do Senhor, e a partir de 1 ano de idade já foi ensinado. Ficou décadas ouvindo, fazendo tudo certinho, mas tudo na sombra do sumo sacerdote. Tem pessoas que é assim, gente. Ele é igual neném. Enquanto ele é levado pela mão, ele vai direitinho. Soltou ele, pronto, já era. Tem muita gente assim, ó, que não tem convicção da sua conversão, do seu amor por Deus. Não tem. Entendeu? Qualquer coisinha ele vai servir outro Deus, porque ele não tem convicção daquilo que ele é. E Joás era um. Entendeu? Deus mandou profeta, mandou o filho de Joiada, Zacarias, para profetizar para ele, para voltar para os caminhos dele. Entendeu? Então vamos ver aqui. Então, quando o sacerdote morreu, ele não conseguiu se manter. Entendeu? Então, ele foi servir a outros deuses. Foi uma traição pior do que a Atalha. Entendeu? Porque ele foi ensinado. A Atalha acho que nem conhecia Deus. Mas Joás, ele foi ensinado no caminho do Senhor. Entendeu? Ele conheceu a lei de Deus. O sumo sacerdote ensinava ele. Entendeu? Então, essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Entendeu? Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência é trágica e inevitável. A apostasia é diferente da pessoa desviada. O filho pródigo estava desviado, voltou. Agora, o apóstata, ele não volta, porque ele se vira contra aquele que foi o Deus dele. Entendeu? O desviado está lá, desviado, pensa até em voltar e tal, ele não quer e não tem força, está desviado, está preso lá pelo diabo, pode até morrer lá sem salvação, mas ele não se torna inimigo, não se torna inimigo do Evangelho. No caso aqui, Joás, além de abandonar Deus, se tornou inimigo de Deus, entendeu?
Por que ele se tornou inimigo de Deus? Eu vou ler aqui, certo? Vou ler aqui na palavra. Ó, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Zacarias era filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse ao profeta Zacarias, revestido do Espírito de Deus, certo? Filho do Joiada, ele chegou para o rei e falou, e para os príncipes, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, ele também vos deixará. Eles ouviram a mensagem, né? Dura. Vocês deixaram Deus, também Deus vai abandonar vocês. Entendeu? E o que eles fizeram? Se converteram? A conspiração e morte. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada, né? Então, nós já falamos. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinava, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Pessoas corrompidas. A gente tem que aprender com quem que a gente deve tirar os nossos conselhos. É muito perigoso, igual Roboão. Roboão, filho de Salomão. Ele não quis aceitar o conselho dos mais velhos, ele quis ouvir o conselho dos colegas dele da mesma idade. E por causa disso veio uma divisão das 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Benjamim e Judá ficou separado das 10 tribos de Israel. Por quê? Por causa de um mau conselho que ele recebeu. Porque na verdade as pessoas ouvem mau conselho porque eles não querem o bom conselho, eles querem fazer o que querem. E Joás entrou nessa. Ele preferiu, não foi um homem fraco, ele preferiu se juntar com os corruptos, abandonar a Deus e deixar para trás tudo aquilo que ele aprendeu corretamente, né? Então, abandonou o Senhor, se voltou aos ídolos. Isso aqui é triste, né? Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joada, matou ele. Matou o profeta. Olha só, o filho da pessoa que colocou ele no trono, ensinou ele as coisas de Deus a vida toda, protegeu até a morte. Depois ele vai e ainda mata o filho dele. Se foi pouco ele abandonar o Senhor, se unir aos idólatras, se tornar inimigo de Deus, ainda mata o filho do homem que protegeu ele desde 1 ano de idade. Você vê o que a corrupção faz na mente da pessoa? Esse homem não tinha convicção nenhuma. Entendeu? Infelizmente existe crente assim, né? Qualquer coisinha ele se desvia, qualquer coisinha ele se murmura, qualquer coisinha ele se apostata da fé, entendeu? Qualquer coisinha ele nega a Jesus. Por quê? Falta convicção, não há raiz. É o crente sem raiz. Recebe o evangelho com alegria, mas quando vem a luta, as provas, as tribulações ou propostas indecentes, ele abandona a Jesus e vai correr atrás do vento. A verdade é essa. Entendeu? Então, ele abandonou o Senhor. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que pelejou contra ele, e após a batalha ferida, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o matou, porque essa decisão de Joás afetou todo o reino, entendeu? Ele supervisionado, ele ia bem, sozinho ele não ia, entendeu? Já não caminhou sozinho. Tem pessoas que têm que estar sendo supervisionado constantemente, igual criança, igual bebê. Um minutinho que tu fecha o olho com ele, ele já sai do caminho. Entendeu? Então foi isso que aconteceu com ele. Então, quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. A Bíblia é o melhor lugar de conselho, estudar a palavra de Deus, né? Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos ir por qualquer pensamento de outra pessoa, não. Entendeu? Aí ele mata ele. O que acontece? Sucedeu que no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra Jerusalém, destruíram dentro do povo todos os príncipes do povo, aqueles príncipes que se prostraram diante do rei para ir servir outros deuses,
a Bíblia está dizendo aqui que o exército, Ciro veio e matou todos esses príncipes, ao juízo de Deus. Mas Deus antes mandou avisar, mandou o profeta avisar. Aí o Espírito Santo encheu Zacarias de poder e foi lá e entregou a mensagem. Aí eles matam o profeta. Então, a vontade de Deus é que eles se arrependessem, mas eles não quiseram. Então Deus permitiu que o exército do Sírio viesse e cumprisse o juízo de Deus, entendeu? Então, Joás saiu daquela guerra toda machucada, e a Bíblia diz aqui, ó, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, os sírios, né, deixaram Joás em grande enfermidade, né? Por quê? Por causa do pecado dele de matar o filho matar o profeta, filho do homem de Deus, Joiada, entendeu? E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele. Por quê? Por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama, e morreu e sepultaram na cidade de Davi. Porém, não sepultaram no sepulcro do rei. O sumo sacerdote foi sepultado no sepulcro dos reis. E ele, que era rei, não. Está entendendo? Por quê? Porque ele se tornou um inimigo de Deus. Entendeu? Então, queridos, vale a pena a gente servir a Deus. Concluindo, Joás foi levado ao trono por uma ação divina. Estamos na conclusão agora. Organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, passou a adorar ídolo, perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias, filho do Joiada. Seu reino entrou em decadência e ele acabou sendo assassinado por 2 servos seus. Então você vê que a maldade dele terminou. Deus mandou avisar, o profeta falou, ó, enquanto você estiver com Deus, Deus vai estar com vocês. Vocês abandonar Deus, Deus vai abandonar vocês também. Aí eles vão lá e matam o profeta. Apedrejado ainda. Então, querido, que Deus abençoe vocês, que essa lição possa nos trazer grande despertamento e que nós possamos nos proteger debaixo da justiça de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, te aguardo lá a tua inscrição, continua com a gente, Deus te abençoe, tá bom? E até a próxima lição, em nome de Jesus.